Fala galerinha, tudo certinho com vocês? Professor Danilo Farias de Física aqui e hoje a aula é sobre vetores. Mas o que são esses vetores? Na verdade, os vetores são entes matemáticos que são utilizados para representar grandezas físicas, como por exemplo essa setinha aí. Só que para essa seta ser caracterizada como vetor, ela precisa ter três características. A primeira delas, módulo. E o que seria esse módulo? É a intensidade do vetor. Uma setinha pequena, ela pode representar um vetor de uma intensidade pequena. E uma seta grande pode representar um vetor de uma intensidade maior. Ok? E aí, a segunda característica é a direção. A direção nada mais é do que a posição da reta suporte. Ou seja, direção horizontal, direção vertical, direção diagonal, norte e sul e assim por diante. Terceira e última característica é o sentido. O sentido, preste atenção, é diferente da direção. O sentido nada mais é do que a orientação da seta. Por exemplo, na direção horizontal, o sentido, a seta pode estar orientada no sentido da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, por exemplo. Na direção vertical, ela pode estar orientada de baixo para cima ou de cima para baixo. E aí, pessoal, em física temos dois tipos de grandeza. As grandezas escalares, que são mais simples, eu diria, porque elas só precisam de um número, ou seja, o seu valor, e a sua unidade de medida. Por exemplo, o tempo, a massa, a temperatura, a área, o volume. Veja só, eu posso dizer o seguinte, passaram-se 50 minutos. Essa informação já está completa por si só. 50, o valor. Minutos, a unidade de medida. Não precisa de mais nada para que eu determine muito bem essa grandeza. Ou seja, o tempo, de fato, é uma grandeza escalar. Agora, o outro tipo de grandeza que temos em física são as grandezas vetoriais. E essas grandezas vetoriais, além da unidade de medida, além de seu valor, elas precisam também de direção e sentido, ok? E aí, por exemplo, a força. Se eu disser, vou aplicar uma força de 100 newtons para empurrar uma mesa, mas eu preciso dizer em qual direção e sentido eu estou empurrando essa mesa. Ou seja, força é uma grandeza vetorial. Um outro exemplo é a velocidade. A velocidade eu posso dizer, estou viajando a uma velocidade de 100 km por hora no meu carro. Mas em qual direção e sentido? Estou indo para o Recife? Estou indo para a cidade de Petrolina, no interior do estado? Estou indo para a cidade de São Paulo, por exemplo? Ou seja, velocidade também é uma grandeza vetorial. Eu preciso definir a direção e o sentido para que a informação esteja completa. Outro exemplo de grandeza vetorial é a aceleração. E aí, pessoal, como todo ente matemático, os vetores também obedecem às operações matemáticas. E a primeira delas que a gente vai falar é a adição de vetores. E aí temos duas regras para seguir na adição de vetores. A primeira delas é chamada de regra do polígono. E essa regra é um tanto quanto simples. Veja só, se eu tiver três vetores A, B e C, eu vou colocá-los um seguido do outro, como você pode ver aí. E aí, o meu vetor resultante, ou seja, o meu vetor soma, ele vai sair do início de A até o final de C, como você pode ver aí a setinha laranja. A segunda regra da adição de vetores é a regra do paralelogramo. E essa regra serve para dois vetores. Veja só, eu vou pegar o meu vetor A e vou espelhá-lo, certo? Vou colocar ele aqui paralelo a ele próprio. Em seguida, eu vou pegar o meu segundo vetor, ou seja, o vetor B, e vou colocar ele aqui no início de A e outro no final de A, formando então a figura do paralelogramo. O meu vetor resultante ele vai sair do início dos dois vetores e chegando até o final de ambos, como você pode ver aí na figura. Presta atenção! Na regra do paralelogramo, para definir o valor correto do módulo desse vetor soma, esse vetor S, eu tenho duas operações matemáticas possíveis. A primeira delas, se os vetores A e B formarem um ângulo de 90 graus entre si, ou seja, se eles forem perpendiculares entre si. E aí eu vou utilizar o já conhecido Teorema de Pitágoras. No entanto, se o ângulo formado entre A e B for diferente de 90 graus, então eu vou utilizar a lei dos cossenos. A segunda operação matemática que eu vou utilizar para vetores é a subtração. Vou utilizar novamente o meu vetor A e o meu vetor B. No entanto, agora o vetor diferença entre os dois, ele vai partir do final de B, chegando até o final de A, como você pode ver. Ou seja, eu estou somando A com o vetor oposto de B. Eu só estou invertendo o seu sentido, ok?
Terceira e última operação que eu vou falar para vocês, a multiplicação de vetor por escalar. Não vamos falar aqui de multiplicação de vetor por vetor, ou seja, uma multiplicação vetorial. Afinal de contas, a matemática utilizada é um pouco mais complexa e é vista na universidade. No entanto, a multiplicação de um vetor por um escalar é bem tranquila de se fazer. Veja, eu tenho o vetor A e vou multiplicar por um escalar, ou seja, um número qualquer. Ok? Por exemplo, o número 2. A direção e o sentido desse vetor A irão ser mantidas. No entanto, a sua intensidade, como você pode ver aí embaixo, vai duplicar. Ou seja, eu tenho o vetor agora 2A. Agora, veja que a direção e o sentido são constantes, eles permaneceram. Se eu multiplicar agora por um escalar negativo, a direção permanece. No entanto, o sentido é trocado. Veja, se eu multiplicar o A por menos 1, eu vou ter então o vetor menos A. O seu sentido é oposto. Ok, pessoal? Ficam com essas dicas aí. Na próxima aula, iremos falar a respeito de decomposição vetorial. Bons estudos, galerinha, e valeu!